Oi galera, é a Vanessa Soeiros e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre línguas de modo geral e o conceito europeu de língua. Então você sempre escuta por aí A1, A2, B1, B2, qual o seu nível, principalmente aqui na Alemanha, todo mundo vai perguntar qual o seu nível e vão responder, sei lá, B1. Mas o que isso realmente significa? Bom, primeiro de tudo, nível A é sempre nível básico da língua. Então, tanto A1 quanto A2, nível básico. Nível B é B1 e B2, também nível intermediário, ambos. E nível C1 e C2, nível avançado. Então, vamos para os As. A1. Nível A1 são aquelas frases muito básicas para necessidades tipo concretas que você precisa. Por exemplo, estou com sede, preciso ir ao banheiro, vou dormir. São frases concretas, rápidas, curtas, que expressam uma necessidade basicamente de agora. Você não vai contar uma história, você não vai falar como foi sua vida, seus planos para o futuro, não, você vai falar uma coisa do momento. Agora, por exemplo, minha casa tem uma sala de estar com sofá. Então, coisas simples, não precisa ser necessariamente sobre você, do tipo, estou com fome, mas pode ser coisas simples também. Por exemplo, preciso pegar o ônibus 123. Então, são essas pequenas frases que você vai aprender. Então, nível A1. Lembrando que nível A1, claro, sempre para interagir com pessoas que sabem a língua, você vai precisar de uma coisa muito pausada, muito... Oi, pessoal, meu nome... Então, a coisa tem que ser mais devagar, porque o ritmo da fala também influencia na sua fluência, claro. O nível A2, ainda no básico, é mais sobre família, amigos, coisas à sua volta que você tem muito conhecimento. Então, informações pessoais suas, dos seus amigos. Eu já consigo falar que eu tenho... minha mãe mora comigo em casa, eu tenho 2 irmãos, um mais velho, um mais novo. Então, você consegue colocar mais esses pontos familiares. Você já consegue lidar com pequenas coisas de turismo, então, coisas locais, pedir um café, pedir isso e aquilo para comer, ir num restaurante, perguntar a conta, saber como pagar. Então, esses pequenos detalhes para turismo e orientação, tipo direita e esquerda, onde fica o local tal. Então, isso também tá tudo no A2. E você começa a ter contato com coisas que você vai poder descrever. Por exemplo, vou descrever claro, gente, de forma muito resumida, o roteiro de um livro, ou um sonho que eu tive, alguma coisa que eu gostaria de fazer no futuro. Então, sei lá, eu gostaria de fazer uma faculdade de tal e tal coisa. Então, essa coisa é um pouco pro futuro, ou um pouco que eu já passei, mas coisas muito simples, você também consegue falar no A2. E isso é o básico. Ou seja, o básico que você aprende de língua aí no Brasil, sei lá, no inglês, seria o básico daqui, só que dividido em 2 partes, A1 e A2. Agora a gente vai pro B1, que é o começo do intermediário. Em alguns lugares você vai ver que é um intermediário, e em alguns lugares vão falar que o B1 é um pré-intermediário. Então isso vai depender muito ali do local que você estiver. No B1 você já tem um nível suficiente para fazer uma viagem sozinho e conversar com um nativo numa velocidade razoável. Que não seja aquele lá nativo que joga as palavras assim de uma forma rápida demais, mas você vai conseguir entender muita coisa. Então, coisas sobre o seu dia a dia, assuntos que você domina na sua vida. Então, por exemplo, eu sou viciada em livros, então provavelmente vocabulário de livros eu já vou ter, porque é uma coisa que me interessa e eu vou conseguir conversar sobre eles de um modo razoável. Claro, toda a parte de turismo você já vai conseguir fazer sozinho. Coisas também de falar mais claro sobre a sua experiência pessoal, ainda limitado, mas você já vai conseguir falar tudo sobre a experiência pessoal. E uma coisa muito legal de se comentar é que até o nível B1, pelo menos do alemão, você pega quase que toda a gramática da língua. Então o que vem depois disso é mais vocabulário e coisas para deixar mais bonita, ou uma coisa bem característica da língua. Então com o B1, se você já finalizou, você já tem o B1, vai ser mais questão de treino, porque você já consegue falar sobre simplesmente tudo de forma resumida ou com um vocabulário mais pobre, sem usar palavras muito sofisticadas, mas você consegue se comunicar muito bem a partir do B1.
E aí vamos lá pro B2. Ainda é um intermediário, como eu disse antes, algumas pessoas vão falar que o B1 é pré-intermediário, então o B2 seria só o intermediário. O B2 é uma característica para quem já pode trabalhar com a língua. Então, por exemplo, se você trabalha em inglês, geralmente o mínimo que você tem que ter é um B2. E a mesma coisa para o alemão, para você trabalhar em alemão, eles pedem geralmente um nível B2. E também esse B2 vai ser justamente para você poder fazer um curso técnico aqui, por exemplo, vai ser exigido e algumas faculdades vão começar a exigir a partir do B2. E o que é esse B2, afinal? Você já consegue ver coisas mais complexas, ler textos mais complexos, entender coisas mais complexas, falar com um nativo sobre assuntos que você não domina tão bem, coisas abstratas, então sobre sentimentos, sobre desejos, não uma coisa tipo, aquela casa é azul, mas uma coisa do tipo, eu me senti muito bem vendo não sei o que, não sei o que. Então é uma coisa mais abstrata, uma coisa mais figurativa. Você já conhece algumas expressões da língua, você já consegue falar com mais naturalidade, sem se preocupar muito com estrutura. Então já flui melhor o seu texto, você já consegue falar, já consegue ouvir, já consegue assistir um filme. E aí nós vamos, claro, para o nível avançado. E o nível avançado aqui, eu tenho que falar para vocês que a maioria das escolas de inglês, por exemplo, no Brasil, quando você termina a escola de inglês, você não tem o nível avançado, que seria esse C1 daqui da Europa. Então, quando você termina o curso de inglês lá de 5 anos, que faz toda a parte avançada, aquilo seria a metade do B2. Pelo menos o que muitos professores de inglês me falaram, o pessoal daqui me falou, e pelo que eu conheço daqui, do que eles caracterizam as línguas. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é o C1? C1 é fluente. Claro que fluente, você pode ser fluente no B1 e conseguir falar, porque é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas eu digo fluente do tipo, você vai conseguir falar sobre todos os assuntos, você ainda, claro, vai ter problemas com vocabulário, porque todo mundo tem, mas você vai ter muito menos problemas, você consegue contornar, você consegue entender pelo contexto, você consegue assistir um filme sem problemas, assistir um teatro, conversar com o pessoal no trabalho, com os seus amigos sobre qualquer tipo de assunto, você consegue ler livros técnicos, você consegue ler todos os tipos de livro, então você tá lendo ali desde o B1 um pouquinho, no B2 você lê muito bem, por exemplo, uma fantasia, algum assunto que você goste, mas no C1 você consegue pegar um livro teoricamente de faculdade, aquela coisa mais técnica, um jornal, alguma coisa assim, você consegue ler nas entrelinhas tudo o que está acontecendo e por que eles usaram essa e aquela palavra ao invés da outra. Então é uma coisa mais acadêmica e o C1 geralmente é o nível que todo mundo tenta atingir. Por quê? Porque o C2, que é o avançado, né? Ainda continua no avançado, mas o C2 seria o nível de língua materna. Então, se você é um estrangeiro, para você atingir o nível C2, vamos dizer que você vai precisar de muito tempo. Então, todo mundo que tenta conhecer uma língua e quer trabalhar com ela, fica muitos anos ali, ela geralmente chega no C1. Você só faz o nível C2 de uma língua, por exemplo, o alemão, se você quer dar aula sobre aquela língua. Então eu quero dar aulas de alemão. Então ótimo, você vai precisar de C1, C2. Mas se você não vai dar aula, você necessariamente não vai precisar do C2. E eles dizem que uma pessoa que nasceu no país, que estuda, enfim, um alemão que não tem uma cultura tão profunda, que não usa o conhecimento, ou que é mais, sei lá, não teve um estudo tão bom, ele não vai ter um C2. Então você, não se preocupe, não precisa chegar no C2. Você precisa chegar B1 para começar a conversar, fazer turismo, fazer tudo que você precisa, B2 para trabalhar, C1 para ter um nível muito avançado e dominar a língua muito bem, C2 desnecessário só se você precisar daquilo para uma escola. Então vamos lá, repetir. B1 geralmente você consegue começar a arrumar emprego com ele. Empregos mais básicos, claro, um restaurante, uma loja de roupa, coisa que você não precisa dominar muito, o idioma, só sempre umas frases sobre algum determinado tema. B2 você precisa realmente para trabalho, então é aquela língua que você vai usar no dia a dia para conversar, para falar, para resolver problemas, para trabalhar, realmente trabalhar com ela, nível B2. Muitos Ausbildung, que é os técnicos aqui, eles exigem B2, então você precisa desse nível. E poucas faculdades começam a pedir nível B2 da língua para fazer a matrícula, e a maioria das faculdades pedem nível C1
para fazer a faculdade, porque é um nível acadêmico. Espero que isso aqui tenha ajudado vocês. Deixem aqui nos comentários. Eu vou colocar um link aqui embaixo da Wikipedia, onde você pode ver todos os pequenos detalhes do que é cada um. Escrita, fala, blá, 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 temas que vocês podem abordar. Mas espero ter feito um bom resumo para vocês. Deixa aqui nos comentários, por favor, curtam este vídeo, ajuda muito. Compartilhe com seus amigos que estão tentando aprender uma língua nova aqui na Europa. Se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!